Nossa live de hoje, o nosso assunto já está fixado aí, é orçamento e gestão de contrato, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre orçamento, tirar algumas dúvidas que vocês tenham, falar um pouquinho da perspectiva da empresa em relação ao orçamento, como a gente faz, coisas que a gente leva em consideração, erros que a gente já cometeu, né, coisas que a gente vai percebendo com a experiência. Então, de novo, talvez uma live feita de forma diferente, né? Talvez não seja o que vocês estão esperando, mas eu basicamente pontuei alguns erros aqui para trazer para vocês, caso vocês não tenham passado ainda, vocês tentem evitar esses erros, tá? Que pode gerar um custo alto. E a gestão de contrato, tá? A gente vai falar sobre o que é gestão de contrato, falar da importância de ter contrato, falar do que a gente precisa se atentar em contratos, porque às vezes a gente não leva em consideração, né? Leva a ferro e fogo, e os contratos podem ajudar também a educar os clientes, tá? Então é importante que a gente faça. Para quem trabalha mais com reformas, para quem trabalha mais com construções, o orçamento é a base do negócio, né? O orçamento é o que define se você vai ganhar dinheiro ou não. É a forma correta de se fazer o orçamento que vai definir isso. Quando você trabalha mais prestando serviço, esse orçamento é substituído por precificação em vez de orçamento, porque você não vai necessariamente fazer toda a parte de uma obra, você se preocupa mais com a precificação dos serviços. Mas funciona basicamente da mesma forma, tá? O orçamento se constrói com precificação. E precificação e mais algumas coisas que a gente vai falar aqui. E precificação de serviço, né? Como uma prestação de serviço para a construtora, a gente trabalha exatamente com o serviço. A gente pensa só no serviço, a gente não pensa em nada mais. E o orçamento é um pouquinho mais amplo, mas segue a mesma lógica da construção dos preços dos serviços, tá? Então, é de extrema importância que a gente faça orçamento, tá? Eu e Maíra, a gente trabalha muito mais com prestação de serviço para empresas do que com pessoas físicas, né, que seria o caso de reformas, mas a gente é uma área que a gente está adentrando muito mais hoje. A gente já fez aí algumas reformas, mas todas elas trouxeram excelente aprendizado para a gente, e a gente segue nesse crescimento aí do setor da empresa também, tá? Então, como é que basicamente a gente inicia um orçamento, né? Quais são os pontos que a gente leva em consideração, que no início a gente não levou em consideração, tá, gente? No início a gente trabalhou só com mão de obra, depois é que a gente começou a enxergar que trabalhar com mão de obra e material era muito interessante para a empresa do ponto de vista de gestão, né? E do ponto de vista de rentabilidade também. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa se atentar. Primeira coisa que a gente percebeu, né, no nosso processo, que não vale a pena fazer reforma sem projeto, tá? A gente precisa exigir projeto, né? Mesmo que você possa educar seu cliente, que é o seguinte, ó, o preço para fazer a reforma dessa casa aqui, incluindo material, R$60.000. E com R$60.000 já vem o projeto. Se você querendo ou não o projeto é R$60.000, você agrega valor ao serviço e você ganha algo útil para o seu trabalho, tá? Isso como uma estimativa. Esse último contrato que a gente assinou agora, de uma reforma que a gente ainda não iniciou, a gente fez exatamente isso, que a gente precisava trabalhar com projeto. E aí a gente fechou um preço, estimativa, já incluindo o projeto arquitetônico da reforma, tá? Acabou que o cliente acabou fechando com a parceira nossa que faz o projeto arquitetônico, ele acabou fechando também o design de interiores, então ele fez tudo pra gente, foi maravilhoso, porque o projeto veio super detalhado. Mas de qualquer forma, a gente inseriu uma verba mesmo só para o projeto, só para executar esse projeto, para que a gente tenha uma base sólida de precificação, tá? Porque o projeto é uma base sólida de precificação. Que o projeto é algo essencial, que projeto é algo que vai diminuir a dor de cabeça dele, que projeto é algo que vai entregar para ele exatamente o que ele quer, que ele vai poder, né, ter na cabeça dele ali definido em papel se vai dar certo as ideias que ele
tem na mente. A gente precisa educar o nosso cliente disso, tá? A gente vai ter dificuldade com alguns clientes, mas a partir do momento que a gente continuar impondo isso, vai chegar um momento que você vai ter um número de clientes que já está aceitando, né, que já entende que é importante ter o projeto, como esse nosso último cliente, na verdade, que aceitou, entendeu entendeu a necessidade do projeto. A gente explicou tudo em termos para que ele entendesse, apontou para ele coisas que poderiam desencadear sem projeto, a questão da precificação. A gente acabou convencendo de que o projeto era algo muito interessante. E se a gente continua, né, educando o nosso cliente, a tendência é que alguns clientes não vão querer, mas você vai ter tanto cliente que aquele cliente para você vai ser descartável. Você vai chegar e falar assim, não, tudo bem, eu entendo você não querer trabalhar com projeto, entendo você não acreditar que isso é um custo a mais. O ideal é que vocês procurem uma empresa que não trabalhe com projeto, mas aqui a gente só trabalha com projeto. Porque isso vai trazer uma segurança enorme para você, né, para a gente no caso, para você empresário, para você que está construindo um orçamento, para você que quer entregar um bom trabalho para o seu cliente, o projeto vai te dar essa base. Então, e a gente tem que educar nosso cliente para isso mesmo, gente. A engenharia, ela trabalha com projetos. Quanto mais próximo as construtoras estiverem da engenharia, mesmo que os donos não sejam engenheiros, mas quanto mais rapidamente eles entenderem que quanto mais próximo da engenharia, maior rentabilidade para eles, mais rápido eles vão começar a ganhar dinheiro de verdade. Então, esse para mim é o primeiro erro que a gente cometeu na ânsia de pegar a obra, né? A gente queria reforma de qualquer jeito porque a gente precisava começar a trabalhar, a gente já estava iniciando a empreiteira, mas não estava nada certo, então a gente estava dando um tiro mesmo para tudo que é lado. E aí a gente aceitou, trabalhou com um projeto base que não era exatamente o que o cliente queria, ia ter mudanças, então assim, no meio do processo a gente teve muita mudança, no meio do processo a gente se perdia, não tinha como ter planejamento, porque o projeto base não era o projeto na real. Então, tudo isso trouxe com certeza perda de dinheiro, né, para a construtora. Com certeza absoluta teve perda de dinheiro. Então, vamos começar a educar os nossos clientes para que a gente tenha os projetos em mãos, para que a gente precifique com os projetos em mãos. Aí, outra coisa, Caís, tudo bem, o cliente vai querer o projeto, só que ele quer uma estimativa de quanto ele vai gastar. E o projeto só vai ficar pronto daqui a 20, 15 dias. Você pode fazer uma estimativa de um projeto sem ter o projeto, né? Você pode fazer uma estimativa e depois você passar o preço exato, né? E deixar claro isso para ele. Esse último contrato que a gente fez foi exatamente dessa forma. Foi a primeira vez que a gente fez assim. A gente fez uma estimativa e assim que eu recebi o projeto detalhado, o projeto arquitetônico com todas as informações, eu fiz o orçamento definitivo. Então, assim, o projeto, só para vocês terem uma noção, a estimativa foi de 65 a 70 mil. E se eu não me engano, a gente fechou em 70 mil e alguns quebrados. 71 por volta de sair, mais ou menos, já com o projeto arquitetônico. Então, assim, existe variabilidade. Agora, imagine, né? Imagine você passar para o cliente que é 65 mil reais e quando você vai fazer dá 75, dá 71, dá 72, tá? E a gente, lucro de reforma, a margem de reforma é pequena, 10%, 15%, né? Dependendo do tipo de cliente que você tem. O tipo de cliente que a gente tem é em torno disso, de 15 a 20. Então, assim, imagine, 65, eu teria 6,5, mas 10 mil. E aí eu perco 5 mil de estimativa. Quando eu pego o projeto ou quando eu vou finalizar a obra, eu perco 5 mil só por falta de detalhe, porque eu não tenho detalhe. Vale até a pena você dar o projeto de graça, como eu falei, né, agregar valor ao seu serviço e ter uma garantia do que você se deixar perder 5 mil reais, né? Não faz sentido. Nesses casos é difícil mesmo, o cliente acorda a cada dia querendo algo diferente. Sem projeto, a tendência é que isso aconteça, tá? Quando não tem projeto, a tendência é que o cliente... não, mas eu mudei isso aqui. Porque assim, vamos lá. Você tem projeto. Você fez um orçamento com base em um projeto. Aquilo se materializa na mente do cliente. Então, quando ele chega, né, com alguma mudança, ele fala, mas aquela parede não quero mais. Tudo bem.
A gente vai fazer a alteração e se tiver aditivo, você está entendendo que a gente fez com base nisso, agora a gente está mudando, eu vou verificar se teve algum aumento de custo. Agora, quando não existe o projeto, ele fala, não, mas é só uma parede, não é grande coisa. Porque ele não tem aquilo materializado na cabeça dele, então de fato é muito complicado. Explica como vocês fazem essa estimativa, por favor. Wallace, a estimativa é o seguinte, o cliente fala o que quer, né? Vamos lá. Essa última reforma que a gente fez mesmo. A gente foi lá na casa dele, ele falou assim, ó, eu quero um quarto a mais, não quero mexer muito na estrutura da casa, eu quero um quarto a mais e um espaço gourmet, tá? Aí a gente propôs pegar a sala, construir o quarto novo, levar a cozinha para o fundo integrado com espaço gourmet e ampliar a sala. A gente só mudou, na verdade, uma parte bem pequena da laje, bem pequenininha mesmo, sei lá, talvez 2 metros quadrados que a gente vai demolir para fazer ela seguir com a laje nova e uma parede. O resto tudo da casa permaneceu do mesmo jeito. E aí a gente vai construir só a parede do quarto dentro da sala para que o quarto nasça, né? Então, assim, a gente sabia o que era que ele queria, a gente sabia onde a mais ou menos o metro quadrado de parede que iria se construir, o que seria demolido, o metro quadrado da fundação que surgiria, tipo assim, todo o resto da casa a gente teria que fazer fundação. A gente nasceria parede ali, 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 então eu tenho um quantitativo de parede. A gente teria que ter cobertura em todo o resto da casa. Então, assim, dessa forma a gente faz a estimativa. Só que o que é que a gente não tem certeza, né? O que é que a gente não consegue ter certeza assim? A gente não consegue ter certeza das instalações elétricas porque a gente precisa entender, pegar o projeto antigo, compatibilizar com as ideias novas, tem um quadro que a gente não sabe onde é que está necessariamente, vai precisar fazer a mudança do quadro, colocar em outro lugar, a gente vai precisar fazer nascer alguns pontos elétricos, então isso a gente não tem com certeza, a gente não consegue prever. Mas assim, assentamento de piso a gente consegue prever, porque a gente sabe a área, né? A gente consegue fazer a grosso modo isso. Assentamento de piso, parede, reboco, gesso, pintura, tudo isso a gente consegue prever, a gente não consegue prever detalhes, né? Às vezes, no projeto, como aconteceu, a gente imaginou a cozinha, né? Imaginou os pontos hidráulicos iriam mudar de lugar, então aqueles pontos hidráulicos que existiam tinham que ser isolados e a gente precisaria criar outros pontos hidráulicos, hidrossanitários, na verdade, para a cozinha, né, e para o espaço gourmet. Então seriam mais 2 novos pontos. Enquanto a gente conversava, não era certeza ter um lavabo. E aí ele definiu no projeto com a engenheira que é nossa amiga que teria um lavabo. E aí aumentou ainda mais. Então, sim, são informações que são acrescidas depois da criação do projeto. E a gente não consegue prever isso. Tipo, bozerie. Teve bozerie. Bozerie é um detalhe na parede que se faz como se fosse aquelas molduras de quadro sem pintura. Isso não tem como prever antes de um projeto, né? O porcelanato. Tem porcelanato de 1 metro por 1 metro, tem porcelanato de 60 por 60. O preço é variável, né? Quem assenta de 60 por 60 não necessariamente assenta o de 1 metro. A argamassa muda, o preço da argamassa é diferente. Então, assim, essas coisas vão trazer um orçamento específico, baseado em um projeto. Mas de resto você vai prever. Você vai prever lá, eu tenho 40 metros quadrados de gesso. Então 40 metros quadrados a R$50 de gesso de forro de gesso. 40 metros quadrados a R$50. Eu tenho 90 metros quadrados de alvenaria, 90 metros quadrados a R$30. Isso só mão de obra, tá, gente? Depois tem que fazer o material. Piso. 40 metros quadrados de piso. E aí eu vou lá e coloco um preço a, sei lá, R$42. E aí a gente vai construindo a estimativa dessa forma, tá? Com esses serviços grossos e a gente coloca uma margem em cima disso, exatamente porque a gente sabe que vai ter que a tendência de quando você faz uma estimativa e você tem um projeto detalhado, a tendência é sempre que o orçamento detalhado seja mais alto do que o orçamento de estimativa. Então você coloca uma margem. Eu acredito que a gente tenha colocado uma margem de 15%. E ainda o projeto detalhado ainda foi um pouco maior. Entendeu, Wallace?
Mas isso aí. Então, vamos continuar aqui. Eu anotei alguns erros, tá? Pra gente falar, mas eu espero que vocês tenham entendido a importância do projeto, do ponto de vista financeiro, né, da empresa, de quanto ela determinou que ela iria gastar naquela obra e quanto ela realmente vai gastar, e também do ponto de vista, gente, de que você tem uma segurança de mostrar para o cliente que é exatamente aquilo que ele pediu, né? Às vezes o cliente fica insatisfeito com alguma coisa e ele pediu exatamente aquilo, mas na cabeça dele não era a mesma coisa. E entendam, existe uma grande diferença, existe uma falha de comunicação aqui, ó, entre o que está na minha cabeça e o que sai da minha boca e o que eu estou pensando e o que vocês escutam e o que vocês pensam do que eu estou falando. Então, por exemplo, eu estou olhando para um quadro e penso, meu Deus, que quadro, aquele quadro é muito bonito. Eu estou vendo uma cor ali que é mostarda e azul. E aí eu estou falando para vocês. A percepção que vocês têm de azul é a que vier à cabeça de vocês. Se é azul bebê, se é azul Tiffany, se é azul marinho, se é azul anil, isso aí vai da sua cabeça. Então, assim, essa lacuna de comunicação que existe entre as nossas cabeças vai existir com o cliente. E quando você não tem um projeto para você falar assim, mas aqui foi exatamente o que você pediu, ele vai ficar insatisfeito e isso vai acabar esbojando para você, tá? O erro vai ser seu, né? Na cabeça dele o erro vai ser seu e aí vai interromper uma indicação, ele não vai ficar satisfeito e você já sabe como é cliente satisfeito, tá? Então, para mim é extremamente importante ter projeto por esses motivos que eu já falei. É tão importante que tomou quase metade da live. Mas vamos falar de outros erros. Cuidado, gente, com previsão de demolições, tá? Em reformas, né? Quando a gente vai construir uma casa do zero, é muito mais simples de precificar, dar um valor àquilo do que quando a gente vai fazer uma reforma, reformular uma casa. Né? Quando a gente vai reformar, né? Mas a reforma é, não, vou construir área do fundo, vou fazer um espaço gourmet, é muito mais simples. Agora, quando você vai começa a fazer demolições, fica mais complicado de precificar, tá? Então tenham muito cuidado com demolições. Eu lembro que nossa primeira obra, na primeira e na segunda, a gente simplesmente não pensou muito na demolição. A gente simplesmente não pensou muito na demolição. E aí o que foi que aconteceu? A gente chegou na primeira obra e a gente falou, como é que a gente vai demolir essa casa sem perder tanto tempo, né? Porque a gente não pensou muito na demolição de uma casa que a gente precisava demolir 100%. E aí a nossa primeira ideia foi ligar para uma empresa especializada em demolição, para que demolisse um dia e a gente começasse a trabalhar em um dia, porque a gente imaginava que a gente demolindo, né, com 3, 4 pessoas, a gente ia demorar aí 4, 5 dias para demolir essa casa. E aí a gente falou, não, vamos ver, porque de repente vale a pena. 18 mil reais para demolir uma casa com uma máquina. Foi o orçamento que a empresa passou pra gente. 18 mil reais. Obviamente que a gente não fez, né? A gente comprou uma máquina, a gente alugou uma máquina de corte. E aí a gente começou, rapidinho, a gente começou a demolir, né? Cortando, um cortava e o outro marretava para descer. E aí foi. E aí a gente conseguiu demolir. Só que assim, a gente demorou mais tempo que a gente achava que ia demorar. A gente gastou mais dinheiro com mão de obra do que a gente achou que ia fazer. A gente gastou mais dinheiro com equipamento do que a gente achou, porque a gente, na verdade, não pensou na demolição, tá? Quando a gente começa a estruturar um orçamento de reforma, a gente pensa muito mais nas construções do que nas demolições. Muito mais, tenho certeza disso. E isso pode ser uma cilada, tá? Porque demolição pode gerar um buraco no seu orçamento. A segunda reforma que a gente fez foi ainda mais grave, o caso. A gente ia fazer uma guarita, né? Demolir uma guarita. É até a última foto que a gente postou da Projet, a guarita que a gente construiu. A gente ia demolir uma guarita e a gente estava tão ansioso, foi bem no início. A gente não tinha nem iniciado a Projet propriamente quando a gente estava tentando fechar esse contrato. A gente estava tão ansioso para conseguir, porque a gente só queria conseguir, né, para a gente entrar no mercado, não era nem tanto por dinheiro, mas para a gente começar a rodar. A gente já tinha tido muito trabalho, horas, dias fazendo orçamento, que a gente queria começar de qualquer jeito. E a gente ficou tão ansioso, né, na nossa experiência para conseguir vencer a concorrência e tal, que a gente simplesmente menosprezou a demolição da guarita.
Um caso que agravou muito, né, essa segunda reforma que a gente fez foi que o prédio era um prédio muito antigo e não tinha projeto. Mas nada disso a gente pensou na hora, a gente só queria fechar o contrato. Depois que a gente fechou o contrato, foi né, a gente fez alguns dos projetos daquela guarita. Na época a gente ainda se metia com o projeto, hoje a gente não se mete mais. A gente fez projeto de incêndio, a gente estrutural, hidráulico, enfim. A gente só não fez o arquitetônico porque o arquitetônico já estava pronto. Mas o resto tudo a gente se envolveu. Elétrico e tal. E aí a gente começou a pensar, né? A gente começou a racionalizar como é que aquela construção iria andar, o planejamento e tal. E aí a gente começou a perceber que não tinha projeto, era muito antigo, a gente não fazia ideia do que tinha ali. A gente não tinha pensado o que é que tinha, se era lá, desculpa gente, se era laje, se não era. E aí a gente começou a demolir. Era uma estrutura antiga, de concreto, praticamente, tá? Era bem pequenininha assim, tinha pouquíssimas coisas de alvenaria. A laje era maciça de concreto, enorme e pior. Em cima da laje, para filtrar a drenagem, porque era bem abertona assim, tinha, sei lá, uns 15 centímetros de brita, gente, sem mentira nenhuma. De brita. Só para tirar e brita e terra, só para tirar, porque era meio que tipo uma cobertura verde. Só para tirar esse material a gente gastou uns 3 dias. Só para tirar o material de cima. De verdade. E aí a chuva atrapalhava, e a chuva encharcava e tornava mais pesado e era mais difícil. Depois que a gente conseguiu tirar esse material, a gente viu a dificuldade porque era concreto muito espesso. E a gente não tinha noção disso. Então, assim, a gente gastou, eu acho que mais de uma semana, 8 dias, com 4 homens, só para demolir. E a gente não previu demolição. Tá? A gente deve ter previsto uma merreca de dinheiro. Mas vocês imaginem o tanto de equipamento e o tanto de mão de obra mesmo, propriamente dita. 8 dias com 4 pessoas não é pouco dinheiro. Então, assim, demolição, vocês precisam ter muito cuidado com demolição. Se a reforma tiver demolição, se for reformular de verdade a casa e tiver demolição, prestem muito atenção a esse detalhe. Prestem muita atenção, deem muita atenção a essa parte do orçamento, a parte de demolição, tá? Porque não é brincadeira e pode gerar aí uma perda de dinheiro considerável para vocês. Cuidado também, aproveitar o gancho de demolição e que eu já falei aqui de que a guarita era uma construção antiga. Cuidado com construções antigas também, tá? O que aconteceu quando a gente começou a demolir? A gente ia fazer a guarita era pequenininha assim e ela ia crescer, ela ia virar tipo quase o triplo do que ela era. E a gente começou a escavar. Depois que a gente conseguiu demolir, a gente começou a escavar. Era uma estrutura de fundação que parecia que era para um prédio de 5 andares. Sem mentira nenhuma para vocês. Agora era uma caixinha de fósforo. E a estrutura de fundação parecia que era um prédio de 5 andares. Então, assim, a demolição, além da parte visível, né? A gente ainda teve surpresa com a parte de baixo. Então, muito cuidado com as construções antigas, porque as construções antigas geralmente eram mais conservadoras, então tinham tamanhos maiores mesmo. E cuidado também com construções antigas, porque geralmente construções antigas não têm projeto. Se não tem projeto, vocês podem encontrar um monte de surpresa, como a gente encontrou nessa guarita, tá? A gente encontrou tubulação da coelba, que a gente não podia mexer. A gente rompeu alguns tubos, inclusive, tubos rígidos, e aí a gente teve que envelopou lá com a manta, envelopou com outro tubo maior, mas porque a gente não tinha como prever, nada foi culpa nossa, a gente quebrou o tubo de água, tá? Teve vazamento, a gente teve que realocar, foi uma loucura, uma bagunça. Então, cuidado com construções antigas também, tá? A gente foi chamado agora há pouco tempo, deve ter uns 2 ou 3 dias, para fazer um reforço de uma estrutura de uma casa. Era uma casa de 43 anos, gente.
A casa era um labirinto. Tinham 3 níveis, enorme, um sobrepeso absurdo nas estruturas. 43 anos também já não é para nenhuma estrutura sem manutenção tá saudável, né? Mesmo para estar estourando os pilar, para estar estourando viga, para ter o aço já ser consumido, tá lá já exposto. E sinceramente, a gente não faz aquilo ali seguramente por menos de 15 mil reais. Sabe por quê? Porque construções antigas são dor de cabeça. E é uma responsabilidade muito grande que você assume. Então, tenha um cuidado, tá? Às vezes você olha, a dona falou assim pra gente, não, mas é só para recuperar aquele pilar ali, recuperar essa viga aqui, essa laje, que você já percebe que ela tá estourando, aí a parede já estava sofrendo, né? A estrutura já estava sofrendo com o sobrepeso e a parede já estava fissurando na vertical. Para fazer isso. E 2 engenheiros vieram aqui e me passaram que por 5 mil fazia. Aí eu falei assim, a gente não tem como te passar o orçamento sem projeto. Então, o estruturalista que vai fazer o projeto, que foi inclusive a pessoa que indicou a gente, ele vai finalizar o projeto, a gente vai pegar o projeto, a gente vai te passar com base no projeto estrutural. Agora, o que eu posso te adiantar é o seguinte, 5 mil é pouco dinheiro demais. 5 mil, isso aqui ninguém faz, tá? Quem entrar para fazer 5 mil nisso aqui vai trabalhar de graça e provavelmente vai colocar dinheiro. A gente tem a mínima de certeza que por menos de 10 mil isso aqui não é feito. E a gente deu uma base ainda de 10 a 15 mil. E a gente não entra para fazer esse tipo de coisa. Porque assim, você pega uma responsabilidade absurda, tá? Que é uma obra desse tipo. É uma obra chata, não é uma obra fácil, não é uma obra simples. É uma obra chata, de cuidados, de trabalhar com pessoas profissionais. E tudo isso para ganhar 500 reais, 1.000 reais, ficar dias, né? Não vale a pena. Pelo menos para a empresa da gente não vale a pena. Então, cuidado com as coisas que vocês acreditam que é fácil, que é simples, que é rápido e não é por aí necessariamente, tá? Então, muito cuidado com construções antigas. Cuidado com a impermeabilização, tá? Impermeabilização é algo também que a gente não pode menosprezar. Impermeabilização não é um serviço barato, tá? Principalmente se você faz com pessoas especializadas. E o material em si não é barato também, tá? E impermeabilização também muda o jogo da qualidade da obra que você entrega, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Só para vocês entenderem um problema de uma impermeabilização, tá? De uma impermeabilização mal feita. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é claramente infiltração de uma marcação que não foi permeabilizada, tá? Ó aqui, gente, o tanto de água que já vem subindo na casa, tá? Essa casa é alugada. Então, assim, o que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Esse condomínio que eu moro, até fiz uma bagunça aqui. Esse condomínio que eu moro, ele não é tão antigo, tá? Ele deve ter no máximo uns 5 anos. Tá? Então, esse condomínio ele não é antigo. 5 anos para uma casa tá desse jeito é uma catástrofe, tá? Para uma construtora. E esse condomínio é de uma construtora grande aqui de Feira, tá? Inclusive ela nem tá mais construindo porque as casas dela deram muito problema. Não sei se ela mudou de nome, enfim. Isso aqui é de dar dor de cabeça em qualquer dono de casa que compra a casa e encontra aqui desse jeito. E isso aqui não adianta pintar. Não adianta eu botar uma massa acrílica, pintar, porque vai infiltrar de novo, tá? Isso aqui vai infiltrar de novo. Isso aqui, sabe o que tem que ser feito para parar de infiltrar? Tem que tirar bloco por bloco mesmo. Pegou ali, abriu, tirou 2 blocos. Não precisa escorar nada, porque você vai tirar 2 blocos, então a parede não vai cair. Vai tirar 2 blocos e aí você vai aplicar a impermeabilização. Tá? Impermeabilização boa, impermeabilização que não é barata. E aí você vai colocar de novo esses blocos no lugar, aí você vai pegar mais 2 blocos e aí até você terminar toda a marcação da área que está sendo infiltrada.
Provavelmente essa água aqui, ela está percolando pela fundação, tá? E ela está entrando aqui na marcação da parede, porque é onde ela tem acesso. Então, provavelmente, a marcação, né, a primeira fiada aqui dessa casa não foi permeabilizada. Não foi permeabilizado nem as baldrames e nem os dois blocos, os dois primeiros blocos. Então, assim, você pode não gastar dinheiro na hora, tá? Mas você tem que entregar a garantia do seu serviço para o cliente. A garantia geralmente é 5 anos. E em menos de 5 anos isso vai acontecer na casa que você estiver trabalhando, na casa que você tiver feito. Então, muito cuidado com impermeabilização, tá? Impermeabilização de parede, impermeabilização de telhado, muito cuidado mesmo. Impermeabilização de áreas molhadas, né? Banheiro, impermeabiliza o chão, impermeabiliza a parede até pelo menos 1,5 m. Impermeabiliza da maneira correta, como está especificado no produto. Esses produtos não são tão baratinhos, tá? Não é capaz de fazer você perder dinheiro e é por isso que às vezes a gente não dá importância, mas uma manutenção dessa vai fazer você perder dinheiro. Teu cliente te ligar com 2 anos, você entregou a casa, olha como a casa tá, e te mandar essas fotos aqui vai fazer você perder dinheiro. Você vai gastar dinheiro aqui nesse tipo de serviço. Além de gastar dinheiro, vai trazer desconforto para o teu cliente e o teu cliente não vai ficar satisfeito, não vai querer te indicar para mais ninguém. Então, muito cuidado com impermeabilização, tá? É uma coisa que gera muito incômodo e é uma coisa que fica à mostra, não tem como esconder. Esse problema não tem como esconder, tá? Uma coisa é você ter assentado pedra bicada, que os leigos quase não vê problemas de cerâmica. Mas esse tipo de problema aqui, qualquer um vai ver, qualquer um entra e a primeira coisa que olha, dá nojo, tá? Dá nojo de olhar, sério mesmo. E assim, ali já avançou, porque quando eu entrei nessa casa, tem tem um ano mais ou menos que eu entrei nessa casa. Eu já tô saindo, inclusive. Eu tô indo para uma outra casa aqui no mesmo condomínio. E aí, não tava mofado ainda, mas eu já tinha visto, tanto do banheiro quanto daqui da cozinha. E eu mostrei a ela, falei, ó, você via já a massa na parede descolando um pouco da parede. Você já percebia que que a massa estava meio inflada, sabe? E agora já tá, a massa em toda aquela área ali ao redor já foi perdida e já tá verde o lugar. Já tá verde, já tá laranja. E aquilo ali, gente, não só gera desconforto visual não, tá? Aquilo ali gera doença, principalmente para crianças. Aquilo ali gera doença, aquilo ali é mofo, aquilo ali é patologia da parede, que precisa ser tratado. Lajes de cobertura com telhado, vocês também impermeabilizam. A gente impermeabiliza, a gente faz um concreto, né? O concreto vibra o concreto, aditiva o concreto. A gente já pediu, das 2 vezes a gente pediu concreteira, né? Concreteira que entregou o concreto pra gente já pronto. Então a gente aditivou o concreto e a gente faz a cobertura com fibrocimento, né? Nenhuma laje nossa ficou exposta. A gente sempre teve cuidado, inclusive nessa última que a gente fez da guarita. Apesar de ser um murinho bem pequenininho, a gente deu uma inclinação que não ficou a inclinação tão ideal, mas a gente preferiu colocar a telha de fibrocimento e impermeabilizar com a manta asfáltica do que deixar o concreto à mostra. Apesar de ter sido um bom concreto, apesar de ter sido concreto concreto de usinado, de ter sido aditivado, a gente preferiu colocar a cobertura de fibrocimento, tá? A gente geralmente faz cobertura de fibrocimento. Definir o modelo construtivo, gente. Antes de começar a fazer o orçamento definitivo, definam o modelo construtivo. Ou seja, vai ser de alvenaria estrutural ou vai ser de estrutura de concreto ou vai ser de estrutura mista. Definam isso, porque isso faz diferença, tá? Essas 2 reformas que a gente está fazendo agora, a gente tinha definido uma das casas, porque são 2 casas, uma do lado da outra, a gente tinha definido que uma seria de alvenaria estrutural, porque ia bater laje, ia ter um closet em cima, ia bater laje na área de serviço e ia ter um banheiro em cima. E aí a gente definiu que ia ser alvenaria estrutural, bloco de 12, e a gente ia fazer os pontos de grade, tudo direitinho, lindo, maravilhoso. E aí fez o orçamento. Só que aí
o cliente que não tinha o projeto 100%, o projeto era baseado... Olha o projeto entrando de novo. O projeto era baseado no modelo de ampliação da construtora, tá? E aí, depois que a gente já tinha fechado o orçamento, a gente não tinha feito o que a gente fez com esse último, que a gente definiu. O projeto executivo é esse, a gente vai fazer com base nisso. Se mudar, a gente vai mudar preço. A gente não deixou isso claro para os clientes e a gente não queria acabar voltando com a nossa palavra, então a gente acabou cobrindo, né? Pagando o pato, e a gente cobriu isso. A gente definiu que era alvenaria estrutural. E aí o cliente chegou e falou assim, não, eu não quero esse quarto aqui, porque ia ser um closet em cima e um quarto de uma dependência de empregada embaixo. Então, as mesmas dimensões da dependência de empregada ia ser do closet. E por isso a gente definiu a alvenaria estrutural, né? Era muito mais barato, muito mais rápido de fazer. E aí a gente fez o orçamento e ele falou assim, não, esse quarto aqui de dependência, a dependência de empregada eu não quero. Eu quero só um banheiro e não quero porque eu não quero que eu ocupe espaço no meu espaço gourmet. Falei, beleza, tudo bem. Agora o que é que vai acontecer aqui? A gente não vai ter mais apoio, a gente vai precisar fazer laje em balanço. Não, eu quero. Aí eu falei, ó, minimamente você vai ter que pagar pelo projeto estrutural, porque a gente não vai supor nada aqui, tá? Então a gente tem um parceiro nosso que ele é especialista em estruturas de concreto e ele vai fazer o projeto, você vai pagar pelo projeto e a gente faz tudo bem, a gente não faz alteração nenhuma, tá tudo certo. Ele aceitou, a gente pegou, fez o projeto e aí mudou tudo o nosso orçamento, né? A gente gastou só de madeira, porque aí mudou o projeto estrutural, aí ia ter bordo livre, aí a laje não podia ser treliçada. Se a laje não é treliçada, a gente precisa fazer forma para a laje maciça. Só com a laje maciça a gente gastou de madeira R$500. Fora o resto das madeiras que a gente gastou para fazer a estrutura, que foram quatro pilares, baldrames, né, embaixo, inclusive uma era de divisa com o muro, então uma era excêntrica, foi uma loucura. A gente deve ter gastado de madeira, sem mentira nenhuma, R$900, tá? Que a gente não tinha previsto, porque não era isso que ia acontecer. Então, defina um modelo construtivo de acordo com o projeto, de acordo com a definição do cliente. Se não tiver projeto, se vocês decidirem fazer sem projeto mesmo assim, quando for sentar com o cliente, fala, ó, o nosso orçamento é baseado nesse modelo construtivo que serve para o que você está me pedindo agora. Se tiver mudança, provavelmente vai mudar o custo para vocês, porque a gente não tem como absorver essa mudança, tá? A gente acabou absorvendo, enfim, porque a gente não queria entrar em conflito. A gente estava, de novo, querendo muito pegar essas duas reformas, porque a gente queria já, né? Antes a gente tinha recusado várias reformas, porque a gente não estava nessa vibe, e agora a gente quer mesmo ampliar a empresa nesse setor. Então a gente queria muito pegar essas duas reformas para fazer tudo que a gente fazer tudo certo que a gente tinha feito de errado, e mesmo assim a gente fez coisa errada, porque a gente não queria comprometer o nosso discurso, e o nosso discurso não foi de que a gente ia mudar o preço, enfim, a gente não deixou aquilo claro para o cliente, e aí a gente não achou que era interessante para a nossa empresa a gente fazer isso, e a gente acabou absorvendo esse custo. Então, muito cuidado, defina um modelo construtivo. Se for modelo concreto, né? Se for estrutura de concreto, faz o preenchimento com bloco de cerâmica, que é 47 centavos, até por 47 centavos você consegue comprar um bloco, que provavelmente não compensa a estrutura de concreto, né? Visto que eu disse a vocês aí que a gente gastou muito com madeira, mas se não tiver jeito vai ter que ser com estrutura de concreto. E não compra bloco de cimento. Bloco de cimento é R$1,60, R$1,10 a mais, né? Mais caro. Então, define o método construtivo, define isso em orçamento, define isso com o cliente, deixa ele entendido daquilo ali, que se for mudar e tiver que mexer na estrutura, que aquilo ali vai onerar para ele, tá? E para ele, que a sua empresa não tem como absorver isso. Isso é muito importante. Tudo isso que eu tô falando aqui, gente, a gente já viveu, tá? É por isso que eu trago com tanta
com tanta dor no coração, porque a gente já passou e já sentiu cada centavo desse indo embora. Outra coisa, para quem trabalha com material, tá? Para quem trabalha incluindo material. Se você trabalha incluindo com material, você vai precisar de um capital para gerar isso, tá? Então, se você definiu com o seu cliente que ele vai te pagar um percentual antes, né, que é o ideal, que você defina com o seu cliente que que ele vai pagar um percentual antes de iniciar a obra para que você capitalize, cuidado com esse percentual. Às vezes você fala assim, 5%. Aí você cobra uma obra, a sua obra deu 30 mil. 5% é 1.500, você compra o quê com 1.500 reais? Nem cimento à vista você compra com 1.500 reais. Então, muito cuidado com isso, porque assim, cimento à vista é um preço, cimento no cartão de crédito é bem diferente, tá? É bem diferente mesmo. É R$ 4, se eu não me engano, de diferença. Eu nem lembro mais, porque já tem muito tempo que a gente não tem muito tempo que a gente não compra cimento a prazo, porque cimento a prazo é um tiro. Então, se você não tem capital para sustentar essa obra, pensa no percentual direitinho, pensa o que de fato você vai precisar comprar e define o percentual, ou então não define percentual, fala assim, para começar a obra eu preciso de R$ 6.000, R$ 7.000. Não define percentual, porque o percentual vai depender muito do valor da tua obra, né? E às vezes você consegue começar com 6.000, compra uma grande quantidade de material para que você também economize, pague à vista, não fique comprando agregado por carroça e acaba gastando muito mais. Compra agregado na mão de caçambeiro, né? Caçambeiro aí vende a partir de 4 metros cúbicos de material. Então, cuidado com isso, porque o que a gente precisa fazer aqui como empresa é trabalhar como uma empresa de construção. Não vai trabalhar como uma pessoa física, não, tá? Quem faz isso de ficar comprando material de pouquinho em pouquinho, desse jeito, pagando mais caro, é o leigo, é o que não entende. A gente, como construtora, e engenheiros e pessoas que têm experiência, mesmo que não sejam engenheiros, a gente precisa trazer para a empresa uma performance melhor. E isso significa comprar material em grande quantidade, tá? A gente comprou para essa reforma que a gente está fazendo aqui agora, a gente comprou 100 sacos de cimento de vez, a gente comprou caçamba de areia, caçamba de fechada de brita, caçamba de pó de pedra, porque a gente viu que a economia não era pouca, né? Quando você compra na mão de material de construção pequeno, você paga muito mais, às vezes R$ 20 no metro cúbico, né? A diferença não é pequena. Então, cuidado com isso, tá? Então, cuidado com o preço do cimento, né? Você prevê lá previ o preço do cimento aqui a R$ 25, porque eu consegui, né, com uma distribuidora de cimento aqui, R$ 25 ela consegue. Aí vai lá, não tem dinheiro para comprar. Aí paga 29 no crédito. Então, muito cuidado com isso. A gente não passou necessariamente por isso, mas a gente já foi para comprar um cimento, 2 sacos de cimento, coisa pouca. E tava sem dinheiro na mão mesmo, sem cartão de débito, não, só com cartão de crédito. Quando eu fui passar, não, esse preço é só o preço de à vista. Eu falei, não, peraí, não, vou pegar ali o cartão de débito. Peguei o cartão de débito, que a diferença eu acho que era R$ 4. Então, cuidado. Outra coisa que vocês têm que ter muito cuidado é com o custo de estagiário, tá? Às vezes você está fazendo 3, 2 reformas, ou às vezes nem está fazendo 3 ou 2 reformas, mas você não está 100% naquilo ali, você não está 100% na obra, você não consegue. Se você não está 100% na obra, contrata um estagiário, gente. Contrata um estagiário um período para fazer logística de material, para observar as execuções, né? Esse lance da impermeabilização. Oh, meu Deus! Se não tiver ninguém verificando esse lance da impermeabilização, pode ter certeza que o teu pedreiro não vai fazer. Tá? A maioria dos pedreiros não vão fazer. O nosso mesmo, essa última casa aqui, a gente chegou e eu falei, impermeabilizou? Não, eu não sabia que era para impermeabilizar, não. Eu falei, pode impermeabilizar as 2 fiadas. Tira essa fiada aí, impermeabiliza o chão, impermeabiliza mais 2 fiadas de bloco. Por quê? Eu sabia que ia dar problema. Então, se você não tem tempo de estar na obra, bota uma verba para estagiário. Vai 4 meses de obra, coloca R$ 2.000 a mais no seu orçamento. Né? Se você faz um orçamento inteligente
e com preço justo, R$ 2.000 não vai tirar o teu cliente de você, né? Mas o estagiário lá dentro pode fazer diferença, tá? Ele vai te apontar problemas, ele vai fazer controle, ele vai fazer diário de obra para você perceber depois o que foi que você errou e o que foi que você acertou, o quanto a chuva prejudicou. Então, o estagiário é importante. Vai fazer logística de compra de material. Se não for, se é você que compra o material, já é difícil fazer essa logística. Se você é o dono, né? Se você é o cara que libera o material, já é difícil fazer logística de material, não é fácil. E se é o teu cliente que domina a entrega do material, aí é que é mais difícil ainda. Então, ter um estagiário, ter alguém na obra à frente disso para verificar essas coisas técnicas é muito importante, tá bom? Outra coisa, outro cuidado, outra cautela com o orçamento é verba para equipamentos. Muito cuidado com verba para equipamentos, tá? Se vocês vão concretar, às vezes a gente esquece de equipamentos, gente. E equipamentos a longo prazo não é um custo barato, tá? Se vocês vão concretar, vocês precisam de vibrador, tá? Sejam profissionais. Se vocês vão concretar altura ou pilar ou viga, vocês precisam de escora. Se vocês vão trabalhar em altura, vocês precisam de andaime, tá? Dependendo da fundação, vocês precisam de sapinho. Se vocês não. Isso são equipamentos maiores que geralmente a gente não tem, tá? Na nossa empresa não tem nenhum desses que eu citei, por exemplo. A gente tem maquita, a gente tem martelete furadeira pequenininha, até de 5 quilos a gente tem, mas martelete de 12 quilos a gente não tem, às vezes é necessário, agora mesmo para fazer essa obra que a gente está. Eu nem tinha previsto martelete, porque eu não tinha pensado que ia precisar, mas a gente acabou encontrando uma situação lá. Então, assim, era algo que não estava previsto, mas paciência, foi só um equipamento. Agora, se você esquece do martelete, esquece do vibrador, esquece do papo entulho, que papo entulho vai ter, papo entulho não é barato. Esquece de andaime, esquece de escora. Agora mesmo a gente acabou de receber a fatura de equipamento que a gente gastou nesse 1 mês e pouco das 2 obras e foi R$ 1.200, tá? Então imagine, R$ 1.200 não é uma verba pequena para uma obra de R$ 90.000. Não é uma verba pequena só com equipamento, tá? A gente pode pensar que é, mas não é. Então cuidado com o equipamento. Equipamento é uma coisa essencial para o andamento da obra, principalmente para entregar uma obra de qualidade, e vocês precisam prever lá escora, andaime, vibrador, compactador, o que mais? Maquitão, às vezes precisa de máquina de corte, não sei se é o caso, mas às vezes precisa, martelete pode precisar também. Então pense em tudo, qual o serviço que você vai executar e quais equipamentos. Papo entulho, a caçambinha de tirar entulho é muito importante, tá? Principalmente se é obra de condomínio. Obra de condomínio é uma chatice. Você não pode deixar uma besteirinha no passeio. Então, muito cuidado com o equipamento também. Outra coisa que eu anotei aqui, que foi interessante, a gente também passou por isso. Tudo isso aqui a gente passou, na verdade. Pingadeira. Se você fecha com orçamento, por exemplo, você fecha um orçamento com mão de obra com seu cliente, né? E aí você vai fazer uma platibanda. Aí você faz uma platibanda, ele vai fazer uma área coberta de uma garagem, aí você faz a platibanda, você pensa no modelo de platibanda, e aí pronto. Você vai fazer o telhado embutido, vai botar telha de fibrocimento, tudo mais, tá lindo, é isso aí. Vou fazer o orçamento desse jeito. E aí você fala pro seu cliente assim, é 26 mil a garagem, pronta, 100% com todo o material. Só não coloco o piso, porque o piso é de escolha de vocês, a qualidade e tudo mais, mas todo o resto é comigo. E aí você não bota pingadeira, chapim, né? Chapim e pingadeira é tudo a mesma coisa. Você não coloca pingadeira ao redor de toda a platibanda. Algumas coisas vão acontecer. Primeiro, o teu telhado vai começar a vazar, tá? E provavelmente vai vazar o forro, vai manchar o forro de gesso. Por quê? Porque a água vai começar a escorrer pelo buraquinho que tiver entre a telha e o bloco. Ela vai escorrer no bloco e ela vai chegar no gesso.
Pingadeira, gente, é um chapéuzinho que tem um friso. E aí a água faz isso, ó. Quando ela chega no friso, ela cai. Quando ela chega no friso, ela cai. Quando não tem pingadeira, a água bate no bloco e ela desce, ó. E ela escorre até onde ela puder escorrer. E se não tiver pingadeira, for bloco, principalmente esse método de cobertura que o pessoal faz muito agora, que é platibanda, ela vai escorrer pelo espaço que tiver e ela vai chegar no gesso, tá? Vai vazar, vai manchar e vai ser uma bagunça. Você vai ter que consertar isso. E além do mais, mesmo que não infiltre, né? Se você deu muita sorte, não infiltrou, que é muito difícil, ela vai começar a manchar. Ela vai começar a manchar a textura da casa. A água, ela tem... A gente vai entrar numa aula de química aqui agora. A chuva é ácida, certo? A água, ela tem elementos químicos que vão influenciar na pintura. Quando ela começar a escorrer, ela vai ficar sempre, bate no bloco da platibanda e escorre. No bloco, em vez de encontrar pingadeiro, friso e cair, não, ela vai ficar escorrendo, ela vai ficar escorrendo, ela vai ficar escorrendo. Esse escorrer, onde ela estiver escorrendo mais, vai ficar aquela mancha branquinha assim, ó, sobre a textura ou sobre a pintura. Provavelmente vocês já viram isso, vai ficar aquela mancha branca. Aí você vai começar a perceber que tem lugares que tá com a mancha branca, outros lugares não tá com a mancha branca. E aí você vai entender, você vai começar a entender que aquilo ali é a água da chuva, que está passando de forma consistente naquele lugar, tá? Então, muito cuidado com isso. Pingadeira você tem que prever. E pingadeira não é barato, tá? R$16 o metro. Só o material. Então, pega uma platibanda dessa aí comum, dessas casas que tem uma garagem grande, deve dar em torno de 5, deve dar uns 20 metros, talvez. Percorrendo um Czinho assim. 20 metros vezes R$16 é R$320. Só de material. Sem aplicação da mão de obra. Então, cuidado. Pingadeira é uma coisa importante. E se tiver, além de platibanda, for um comprimento maior, você vai gastar mais. E por último, para a gente fechar o orçamento, eu falei isso ontem na aula de marketing, que foi sobre a argamassa. Falei isso ontem, que é uma coisa que você podia entregar para o seu cliente. Para quem não assistiu, depois vai no canal lá da Construtora na Prática no YouTube, segue a gente lá, que ele vai subir para o YouTube em algum momento, nas próximas semanas aí. Então vamos lá. Argamassa. Cuidado também com a argamassa que vocês preveem, tá? E esse aprendizado vai ficar para minha vida. Eu previ um valor de argamassa, R$27 do saco. Tá? Previ uma argamassa de porcelanato. E aí eu previ esse valor de R$27, só que não olhei a especificação da argamassa. A argamassa só assentava, essa argamassa que eu botei R$27 só assentava pedra 80 por 80. O que é que o meu cliente trouxe? Uma pedra de 92 por 92. Quanto é essa argamassa? R$35. Tá? A minha sorte foi que entrou na promoção e eu comprei por 25. Ainda paguei mais barato do que eu botei no orçamento. E isso também porque foi à vista, tá? Então, assim, cuidado com a argamassa. Quando vocês forem fechar com o cliente, se vocês não quiserem conversar com um cliente sobre isso abertamente, coloquem o preço da argamassa mais cara, se não for influenciar tanto no orçamento. Se for influenciar muito no orçamento, se for uma área muito grande, chama o cliente e fala assim, ó, eu preciso saber qual é o piso que vocês têm intenção de utilizar, se é 60 por 60, até 80 por 80 você pode considerar um preço que é em torno desse preço que eu estou te falando, sem promoção. Até R$25 você consegue comprar. Mas até 80 por 80 eu consigo manter um valor de argamassa. Se você comprar acima de 80, eu não vou conseguir manter. A argamassa vai ser mais cara e eu preciso ter uma noção para prever isso no orçamento. Não, eu vou trabalhar com 80 por 80. Beleza. Você vai trabalhar com 80 por 80, então tá. Mas isso vai ser registrado, tá? É importante que você registre essa informação que ele te deu, para que lá na frente ele não mude de ideia, não bote 90 por 90, não lembre dessa conversa que você teve com ele, tá? E, gente, você pode parecer que é pouco,
dinheiro, né? Você, Caíssa, eu vou gastar só R$ 200 a mais de argamassa, é besteira. Mas você vai gastar R$ 200 a mais de argamassa, você vai gastar R$ 320 a mais de pingadeira, você vai gastar R$ 500 a mais de madeira, você vai gastar depois na manutenção da casa mais uns mil e tantos reais para impermeabilização. Quando somar tudo, você trabalhou de graça e ainda teve que meter a mão no bolso para entregar dinheiro por causa da sua improdutividade, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Você junta, eu falo isso inclusive na empreiteira, você junta R$ 35 de um funcionário que você não desconta, quando você tem 200 funcionários é muito dinheiro, tá? Então, muito cuidado com esse pensamento de que os pequenos gastos não devem ser levados em consideração. Construtoras são empresas de engenharia. Engenharia é uma ciência que leva em consideração a otimização de recursos e principalmente recursos como dinheiro. Então, muito cuidado com isso, tá?